Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando o nosso curso, que vocês estejam gostando e aprendendo muito com ele, tá? E hoje, então, nós vamos para a nossa quinta aula do nosso curso de Farmacologia Clínica, que é a aula onde nós fazemos as perguntas e respostas que vocês deixaram no nosso site. Eu queria lembrar vocês que, para aqueles que ainda não conseguiram assistir todas as aulas ou que vão rever as aulas e surjam novas dúvidas, vocês podem deixar as suas dúvidas lá no site, que eu vou responder vocês, tá? Para que ninguém fique com dúvida e tenha o melhor aproveitamento possível do curso. A primeira pergunta de hoje é sobre se qualquer processo inflamatório leva a certo grau de fibrose com perda de função. Então, a resposta nesse caso é não. Porque existem inflamações agudas de lesões menos graves que, após essa inflamação ela ter sido efetivada, ela ter resolvido o agente infeccioso, essa inflamação ela cessa e não há perda de função ou fibrose. Então, vocês veem aqui que, nesse caso, a inflamação segue o caminho da resolução, que é quando tem a eliminação dos estímulos nocivos, a eliminação de mediadores de células da inflamação aguda, a substituição das células danificadas e a função normal. Então, nesse caso de uma inflamação bem contida, bem controlada, a célula se recupera, as células que foram danificadas são retiradas e substituídas, e nesse caso nós não temos fibrose ou perda de função. É claro que em algumas inflamações agudas, elas podem evoluir um pouco pior ou um pouco de forma mais acentuada. Ainda assim, ela entrar no processo de resolução, mas que vai haver fibrose e perda de função, mediana, certo? Então, isso não vai causar grandes danos para o indivíduo, mas sim, ele pode ter uma fibrosezinha, uma perda de função, às vezes temporária, mas pode acontecer. Mas o grande problema é quando tem uma inflamação crônica, certo? E nesse caso, então, essa fibrose e essa perda de função, elas podem ser acentuadas e duradouras. Então, existem todas essas possibilidades no caso de inflamação. Quando ela é uma inflamação bem controlada e bem contida, tudo bem. A gente pode observar completa restauração da função da célula, do órgão, do tecido. Pode haver casos em que há fibrose, uma fibrose mais discreta e que pode se resolver com o tempo, e os casos mais graves, então, a gente tem essa perda de função que ela é duradoura, tá? Então, ela é constante, e aí a gente não vê a recuperação daquele órgão, daquele tecido. E por que que isso acontece, tá? Então, por que que em alguns casos a gente tem essa resolução, em outros casos não? Depende muito do processo de resolução, do processo de parada, de controle da inflamação. Então, na inflamação aguda, nós temos o processo inflamatório, a resposta imune, que depois caminha para a resolução e a homeostase celular e tecidual, ou seja, a volta à normalidade. No caso de uma inflamação aguda, pode haver uma falha na resolução, tá? Então, é aqui que nós entramos na questão da fibrose e da perda de função. E aqui, o indivíduo ele já é considerado como tendo uma doença inflamatória crônica. Em outro caso, a inflamação ela pode caminhar diretamente para uma forma mais excessiva, uma forma mais grave. E aí nós temos direto uma inflamação crônica, que gera uma resposta imune excessiva e também vai se tornar uma doença inflamatória crônica. Então, nesse segundo caso, nós temos mais ocorrência de fibrose e de perda de função do que numa inflamação aguda com resolução adequada, certo? A segunda questão é sobre o que faz com que o processo inflamatório se inicie, tá? Então, a gente já viu que uma lesão, um trauma, uma infecção, eles precipitam uma resposta inflamatória.
E por que essa resposta ela se inicia? Como é que esse processo se inicia? Quando há essa lesão, esse trauma, essa infecção, diversos tipos de mediadores são liberados. Esses mediadores, eles se ligam a diversos receptores que são externalizados nessas situações. Há também liberação de diversas citocinas e quimiocinas, que muitas vezes são vindas dos próprios agentes invasores, dos próprios agentes infecciosos. Então, uma vez que essas citocinas, esses mediadores são liberados e esses receptores são externalizados e ativados, nós temos o início do processo inflamatório, que vai haver a chamada de diversas células de resposta imune, que vai haver alteração da permeabilidade vascular, que vai haver alteração do fluxo sanguíneo. E todas essas respostas, elas visam combater aquele agente infeccioso ou lesivo e restaurar a homeostase, tá? Então, é por conta da liberação desses mediadores e por essas alterações fisiológicas que nós temos o desencadeamento do processo inflamatório, tá? E ele pode ser causado, então, por um trauma, por uma lesão, por uma infecção. E tudo isso vai desencadear esse processo inflamatório que ocorre com liberação de mediadores e substâncias e também de células de defesa e de alterações fisiológicas no nosso organismo. Perguntaram também se a dor crônica lombar seria um tipo de dor neuropática e como tratá-la. Tá? Então, a gente sabe que nós temos alguns exemplos de dores neuropáticas. E o que é que caracteriza uma dor neuropática? A dor neuropática, ela é resultado de alguma lesão nas vias sensitivas. Então, são as vias, os neurônios, os nervos que levam a informação de sensibilidade, de dor, da periferia para o sistema nervoso central. Então, aqui nós vemos que sim, a dor lombar ela é um exemplo de dor neuropática. Por quê? Porque na dor lombar, por alguma razão física, fisiológica, há lesão dos nervos que se localizam nessa região. Então, uma vez que esses nervos são lesados, essa informação dolorosa ela vai ser passada com mais constância para o sistema nervoso central. Mas a gente tem que lembrar que a dor neuropática, ela permanece mesmo depois desses insultos terem sido retirados ou corrigidos. E isso acontece porque há uma sensibilização do sistema nervoso central. Então, as informações dolorosas, elas se tornam tão constantes que a gente ativa o sistema nervoso central para que essa via dolorosa estar sempre ativada, mesmo que que o causador inicial da dor tenha sido retirado, tá? E é assim que a dor neuropática é caracterizada. E o tratamento, a gente sabe também que ela é um tipo de dor menos responsiva aos analgésicos convencionais, aos opioides. Então, alguns fármacos de atuação no sistema nervoso central são utilizados nesse caso. 2 exemplos são os antidepressivos e os antiepilépticos. Então, os antidepressivos, eles são utilizados porque eles reforçam essa via descendente de controle da dor, tá? Então, isso aqui é uma via inibitória. E quando você reforça essa via, essa sensação dolorosa da dor neuropática, ela não é passada adiante, então o indivíduo ele é tratado. E também com o uso dos antiepilépticos, que são esses ligantes dos canais voltagem dependente. Esses ligantes, eles bloqueiam também a passagem de impulso nervoso ou de informação dolorosa nessa via de resposta, de transmissão da informação dolorosa. E é por isso que esses medicamentos também são utilizados no tratamento da dor neuropática. Perguntaram também sobre a questão do alprazolam na questão de sono, tá? Então,
Então, a gente sabe que o alprazolam é um benzodiazepínico, e os benzodiazepínicos, eles são muito utilizados para tratar indivíduos que sofrem de insônia. E como é que esse medicamento funciona? O alprazolam, assim como os outros benzodiazepínicos, eles se ligam no seu sítio no receptor de GABA. Tá? Então, quando a gente fala de GABA, a gente tem que lembrar que ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Tá? Então, o benzodiazepínico, ele vai se ligar no seu sítio, que é o que a gente chama de sítio alostérico. Uma vez que o benzodiazepínico se liga no seu sítio, ele aumenta a afinidade do neurotransmissor GABA pelo seu receptor. E é por isso que ele aumenta a transmissão GABAérgica, fazendo com que haja maior entrada de íons cloreto e maior hiperpolarização neuronal. Então, o neurônio hiperpolarizado não vai transmitir impulsos nervosos e por isso nós temos uma inibição geral que resulta em sono, ok? Mas por que com o tempo esses benzodiazepínicos eles deixam de fazer efeito ou eles precisam aumentar a sua dose para gerar efeito? Isso acontece por conta que há alteração no número e na sensibilidade dos receptores GABAérgicos. Porque uma vez que a gente está aumentando muito essa transmissão, os receptores eles tendem a se internalizar, que é o que a gente consegue ver aqui nessa segunda imagem. Tá? Então, com essa internalização de receptores, vocês conseguem observar aqui que vai ter menos receptor disponível para gerar o efeito. Então, o efeito vai ser cada vez necessitar de doses mais altas para que o efeito seja atingido. E isso é um dos grandes problemas do uso constante de benzodiazepínicos. Então, ele causa tolerância e, muitas vezes, dependência. Tá? Então, é por isso que esses medicamentos eles não podem ser utilizados de uma forma muito crônica, porque eles têm esse poder de tolerância. E também comentaram sobre a questão dos benzodiazepínicos serem utilizados como Boa Noite Cinderela, que é uma substância que se coloca em bebidas a fim de dopar pessoas com fins criminosos. E por que isso acontece? O receptor de GABA, ele também apresenta um sítio alostérico para a ligação do etanol, que é composto presente em bebidas alcoólicas. Então, uma vez que você vai colocar o benzodiazepínico numa bebida alcoólica, você tem 2 moduladores alostéricos do receptor de GABA. Então, você aumenta ainda mais a transmissão GABAérgica, tendo uma inibição excessiva. E isso é um problema, certo? Porque o indivíduo apaga, o indivíduo tem perda de memória, enfim, e isso é uma situação bastante grave. Então, nunca se deve fazer uso de benzodiazepínicos juntamente com bebidas alcoólicas. Perguntaram também sobre o mecanismo de ação do trastuzumab, né, que é um anticorpo monoclonal utilizado com bastante eficiência para o tratamento de câncer de mama, para um câncer específico, que é aquele que tem aumento da expressão dos receptores do tipo HER2. Então, aqui vocês conseguem ver uma célula normal expressando os receptores HER2. Esse receptor é importante para a transdução de sinal e crescimento e sobrevivência das células. Porém, alguns tumores de mama, eles apresentam números excessivos desses receptores de HER2. Por isso, isso favorece o crescimento acelerado desse tumor. Com a utilização do trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal, ou seja, é uma substância que mimetiza compostos endógenos do nosso próprio sistema, tá? Então, esse anticorpo, ele vai se ligar nesse receptor HER2 que está hiperexpresso nesses tumores
E com isso, ele vai bloquear toda essa cascata de sinalização. Então, uma vez bloqueando essa cascata, ele impede o crescimento e a proliferação celular desses tumores. Mas esse tratamento, ele não é eficaz para todos os tipos de câncer de mama. Ele só é útil naqueles tumores que superexpressam esses receptores, tá? Então, é por isso que muitas vezes o teste genético ou o teste, a análise molecular do tumor é imprescindível para a boa resposta e para o tratamento mais adequado de alguns tipos de câncer. Bom, então essas foram as questões do nosso curso. Lembrando que qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem deixar lá na página que eu vou responder vocês, tá? E como muita gente fala que às vezes não consegue ver o curso nas datas, que não tem tanto tempo, ou que gostaria de ver as aulas novamente, eu indico para vocês a nova classe, tá? Então, aqui tem o site da nova classe. Recomendo que vocês entrem lá para dar uma olhada. Adquirindo a nova classe, vocês conseguem ver os cursos por tempo indeterminado, tá? Então, todo o conteúdo vai estar lá, todos os vídeos ficam disponíveis e vocês conseguem ver, rever, tirar dúvida quando vocês quiserem. E tudo isso é por um preço muito, muito, muito legal, tá bom? Então, assim, vocês que gostaram do curso, vocês que queriam ter acesso ilimitado ao curso, às aulas, ao conteúdo, eu recomendo vocês a darem uma olhadinha na nova classe, que é uma nova ferramenta que o Centro Educacional 7 de Setembro está disponibilizando para vocês e que é muito válido, tá, gente? Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. E por fim, eu queria fazer uma propagandinha para vocês de 2 congressos que também estão sendo organizados pelo Centro Educacional 7 de Setembro nas próximas semanas, que é o Congresso de Farmácia e de Biomedicina. Esses congressos, eles também são gratuitos, vocês pagam apenas pelo certificado, um preço também super, super, super acessível e bacana. E eu vou estar palestrando nesses 2 congressos, juntamente com pessoas muito conhecidas, muito queridas, pessoas com quem eu convivi durante toda a minha formação, desde a graduação até o doutorado, pessoas com quem eu aprendi, pessoas com quem eu tive a oportunidade de ensinar, e eu sei que as palestras vão ser maravilhosas, então eu super recomendo para vocês que entrem no site do Centro Educacional e se inscrevam nesses eventos, tá bom? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, agradecer ao Centro Educacional 7 de Setembro por essa parceria, por esses cursos que eu tive a oportunidade de ministrar e deixar meu e-mail para vocês, para que qualquer dúvida vocês possam me escrever. Espero encontrar vocês nos congressos e nos próximos cursos. Um grande abraço.